Fala, galera. Ganhamos delas, galera. Ganhamos. É, e claro que não foi uma atuação incrível. Mas ter sido 3-1, teve momentos que o Corinthians pecou no jogo. Vamos falar disso também. Claro, o pós-jogo não vai ficar um dos melhores. Pelo fato de eu ter visto um ângulo difícil, que é o ângulo do camarote fiel torcedor, e isso não muda nada, foi incrível. É claro, eu já tinha ido muitas vezes naquele camarote, mas dessa vez foi especial. Por quê? Porque, como eu falei, eu ganhei os ingressos com o Cauê, né? Primeira vez a gente foi até no deck, inclusive. Eu ganhei os ingressos com o Cauê, acabei conhecendo ele, né? E aí, me segue no Instagram, deve ter visto a foto minha com ele. E também eu acabei, porventura, conhecendo o Lauro também, do canal Futebol pelo Mundo. Eu lembro que até no primeiro tempo coincidiu, né? Ele ficou do meu lado e a gente acabou vendo o primeiro tempo junto, né? Enfim, foi legal, foi uma experiência legal. E aí a gente curtiu o camarote e tudo mais, né? Minha mãe, como vocês sabem, ela é São Paulina, né? Então ela foi, bom, ela quis ir, né? E aí, porque ela ganhou, né? E curtir camarote todo mundo quer. E teve que se conter, né? Enfim, no final, ainda bem que ela não teve que sei lá, uma vitória de São Paulo, enfim. No final, foi bom para nós, né? Foi bom para nós e foi espetacular. No primeiro tempo, em que o Corinthians dominou o São Paulo, primeiro tempo que o Corinthians dominou São Paulo, faltou muitas vezes efetividade, sim. Sim, poderia ter criado mais. Um jogo que o São Paulo não começou bem, começou completamente desligado, poderia ter feito até mais que 1-0 de pênalti. E um pênalti muito infantil da parte do Ferreirinha. Teve até o Barolo lá, falou que não tinha sido. Claro que foi, galera, claro que foi. O próprio Gugu São Paulino foi um dos que falou que foi pênalti, porque foi pênalti, foi pênalti. E um pênalti muito infantil, desnecessário, porque a gente estava falando de um jogador que estava saindo da grande área, não tinha necessidade alguma de derrubar o jogador do Corinthians. O jogador do Corinthians é derrubado, é pênalti, Yuri Alberto com seriedade, porque pênalti tem que ser batido com seriedade. Se perder, Yuri, desde que seja batido com seriedade, como foi contra o Palmeiras, né, tudo bem. Agora, o pênalti que você perdeu com o Flamengo é sacanagem, entendeu? Então tem diferença, né? Enfim, bateu sério, 1-0 Corinthians. E foi isso, né? Foi um primeiro tempo em que o Corinthians dominou o São Paulo. O São Paulo não fez absolutamente nada no primeiro tempo. E o Corinthians sai com 1-0. Aí no intervalo, eu acho que o Dorival pecou no início do segundo tempo em não fazer substituição, no momento que o São Paulo também faz substituição, e aí nesse momento o São Paulo melhora no jogo. O Corinthians, ele mudou de repente, estava muito bem no jogo, voltou para o segundo tempo desligado, e acabou logo no começo tomando o gol de empate. Aí teve algumas substituições, entrou o Memphis, entrou o Vitinho, que fazia tempo que não jogava, né? Foi contusão, né? Fazia tempo aí que o Vitinho não entrava em campo, entrou, quase meteu um golaço, enfim. Enfim. E o Corinthians melhorou, pelo menos conseguiu neutralizar o time do São Paulo, mas o jogo acabou ficando feio. Depois que o São Paulo faz o gol, com as substituições do Corinthians, o jogo ficou feio. O jogo ficou feio e eu lembro que na hora eu lembrei que eu tava no estádio. Naquele momento que o Memphis meteu aquele 1-0, fez aquele gol na porcada e a gente depois leva pro Allianz Parque, faz 2-0 com autoridade, passa pelo Palmeiras. E eu lembrei na minutagem, né, 36. 2 minutos depois, o Memphis fez uma pintura, galera. O que ele fez com o Sabino é de dar dó. É de dar dó o que ele fez com o Sabino. Ele deu um rolinho, e depois fez o gol. Que golaço! Que golaço! 2-1 Corinthians, isso mudou completamente o jogo, porque o São Paulo ficou completamente perdido. O São Paulo não sabia o que fazer, porque tinha que ir para cima, estava no final do segundo tempo. Aí o Vitinho
ele acha uma bola e ele quase manda na gaveta. Foi na trave. Só que aí o Alberto tava lá para receber e fazer 3-1 pro Corinthians. Venceu o São Paulo. E falar, né? O freguês voltou. Porque essa é a realidade do clássico, né, galera? Quem entende o mínimo da história desse clássico sabe que quem é freguês é o São Paulo. Né? E eu não tô falando isso pra zoar, é verdade. Tem times que são freguês, não tem times que são freguês de outro. E o São Paulo é freguês do Corinthians. Isso é um fato, não tem como negar. E nesses últimos anos o Corinthians vinha pecando contra o São Paulo, mas a verdade é que o São Paulo nem conseguia alcançar o Corinthians em número de vitórias. Estava 18, né? Agora o Corinthians está voltando a ter 19 vitórias a mais. Então, assim, é um número assim assustador. Não tenho nem o que falar. O Corinthians domina completamente o majestoso. Quanto aos que fizeram gol, a gente precisa falar, né? Porque eles não vinham correspondendo muito. Eu inclusive falei isso no pré-jogo. E o Memphis e o Yuri fizeram o que tinha que fazer. Fizeram um gol. O Yuri bateu com seriedade o pênalti, depois pegou o rebote. É o que o centroavante tem que fazer. Tá ali esperando o momento para fazer o gol. E o Memphis fez uma pintura. Saiu do banco para fazer uma pintura, mudar a história do jogo, porque eu acho que se o Corinthians não faz 2-1 ali, o São Paulo não ia se perder no jogo pro Corinthians fazer o 3-1. Talvez fizesse o 2-1, né, que seria, se o Memphis tivesse feito, talvez conseguisse ainda assim ganhar o jogo. Não sei. Mas o fato é que o Memphis saiu do banco para fazer o gol da vitória. E o Coringão venceu, depois de 2 anos, voltamos a vencer o São Paulo. E é isso. Falou.